Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, sou professor de Direito de Família, advogado também na área, e eu gostaria de dar os meus 2 centavos sobre o tema que é o contrato de namoro que está sendo tanto discutido ultimamente. Esta matéria eu falei em 2009, num artigo e numa entrevista que eu dei na época, inclusive no meu site antigo eu disponibilizava um modelo de contrato de namoro. Saiu inclusive no jornal Gazeta do Povo, que ainda tem hoje em dia no Google. Se colocar contrato de namoro Douglas Freitas, vai aparecer esse artigo, que na época citou inclusive esse meu site e essa minha entrevista que eu dei lá atrás, quando eu publiquei um dos meus primeiros livros de Direito de Família. E por que eu estou trazendo isso? É que na verdade mudou muito pouco de 2009 para hoje, 2024, onde o tema, digamos assim, tomou novos ares e foi ressuscitado principalmente na grande mídia. Então o que nós estamos vendo, o que é este contrato de namoro que está sendo tanto discutido? Eu gostaria de manter a minha posição que eu dei lá atrás, porque realmente é o que nós estamos vendo como uma prática jurídica ainda hoje. Que posição é essa? Muito simples. O contrato de namoro, ele não é soberano. O contrato de namoro, ele é um instrumento onde as pessoas declaram uma vontade, declaram um fato, e que este fato, esta vontade, vai estar sujeito à lei. Tudo que nós temos nos contratos, isso é regra básica de contrato, é que existem normas que nós chamamos de cogentes, que são de ordem pública, que não importa se nós queremos cumprir ou não, nós somos obrigados a cumprir. E temos normas dispositivas, que são normas que a gente pode tratar, flexibilizar como a gente quiser. Isto é direito básico, isso é regra básica de direito contratual e que o direito de família acaba se incorporando. Então, por que eu estou trazendo este conceito tão básico do direito e tão teórico ao mesmo tempo? Porque se o contrato de namoro, que é uma regra dispositiva, certo? Porque nós estamos combinando algo, for contrário a uma norma cogente de ordem pública, ele não tem validade. Ou seja, se o contrato de namoro for feito com o objetivo de esconder uma união estável, que é uma norma de ordem pública, este contrato de namoro não tem validade. E isso já disse lá em 2009 e gostaria de repisar aqui. Por isso que, inclusive, não estou querendo criticar, obviamente, mas sou obrigado. A gente viu algumas entrevistas dadas por alguns colegas, principalmente no UOL e no Terra, que foram falados sobre esse tema recentemente, aonde chegou ao ponto de ser dito que se a pessoa tiver dinheiro, a pessoa prove que o contrato de namoro é válido e não é válido a união estável. Mentira, não é assim que funciona. É porque a pessoa não conseguiu provar a união estável. A união estável, ela é de fato, ela nem precisa de contrato. A união estável é quando a pessoa se une com outra pessoa com o intuito de constituir família. E não é preciso ter filhos. Constituir família não é querer ter filhos, é querer viver juntos, é dividir uma vida em conjunto. É o ânimos familiar, como se diz. Então, se a pessoa vive em união estável, não importa se ela tiver um contrato de namoro. Esta relação dela não é namoro, é união estável. Agora, quando as pessoas fazem um contrato de namoro, é importante nós deixarmos bem claro que o contrato de namoro, partindo da premissa da boa-fé das pessoas, ele diz que até aquele momento, naquela data, a relação delas era namoro. Mas nada impede que no dia seguinte que seja convertida numa união estável. Estão entendendo? Porque a união estável, ela é um fato da vida. Ela acontece inclusive com elementos subjetivos. Então é por isso que eu gostaria de dizer, para quem está interessado em talvez fazer um contrato de namoro, pense se não é mais interessante fazer já um contrato de união estável e eleger separação de bens. Porque com exceção de reflexos sucessórios, não vai ter problema nenhum se caso vir a separar, porque a separação de bens foi eleita na união estável. Se você está querendo fazer um contrato de namoro, possivelmente você está em uma relação que está com cara de união estável. Senão você não estaria com essa preocupação de fazer o contrato de namoro, correto? Então, quem sabe, por que não assume já a união estável, elege separação de bens e pronto. Tem um relacionamento tranquilo, sem nenhum problema. É claro que ele vai ter reflexos sucessórios, se caso algum de vocês vir a falecer.
Então, por isso que eu até entendo por que algumas pessoas vão optar pelo contrato de namoro. Mas é importante lembrar que, contrato de namoro, ele prova, no máximo, aquele momento. Ou seja, até aquela data era namoro. Amanhã já pode ser união estável. Estão entendendo? Então já é um contrato que, por si só, ele deixa furos. Mas ele é válido, ele pode ser eficaz, inclusive. Agora, a união estável, ela é um contrato muito mais pungente. Porque a nossa legislação, ela deu liberdade para a gente contratar a união estável e escolher o regime que quiser. Inclusive fazer até regimes híbridos. Então é muito mais potente fazer. Porque nós temos que entender que a nossa legislação, ela tem alguns rigorismos, como por exemplo o casamento. Ninguém acorda casado. Porque para casar tem que querer casar. Tem que fazer habilitação, tem que fazer proclamas. É uma série de atos até o casamento em si. União estável não é assim. União estável não pode acordar numa união estável. Muitas vezes eu já tive clientes que estavam em união estável e não sabiam. Pois é. Foi reconhecido judicialmente depois. Ele achava que era namoro. Mas não, viviam juntos, que não é uma regra objetiva, mas tinha todos os elementos de união estável. Estão entendendo? Então, aonde eu quero chegar? A união estável, ela realmente é uma força jurídica que não importa o contrato que vocês façam dizendo que não tinha união estável. Se a união estável existia, ela era união estável. Agora, se você reconhece a união estável com dispositivos claros sobre as questões patrimoniais, pronto, está resolvido. É muito mais simples. Agora, contrato de namoro, sim, pode ser feito, é interessante, mas como eu disse, só prova até aquele momento. Ficou claro? Então, é isso aí. Tchau!